Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Eu já mostrei para vocês como utilizar funções do tipo void em linguagem C e também funções do tipo int. Hoje vamos aprender a utilizar funções do tipo float e também vamos criar um aplicativo. Afinal de contas, queremos coisas úteis com a programação também. Então, o aplicativo que vamos criar é para converter a temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa. Vamos começar aqui com as funções de conversão primeiro. Então, vamos converter uma temperatura de graus Celsius para Fahrenheit. Vou chamar a função, então, de C2F. E eu quero um parâmetro, também do tipo float, que eu vou chamar de TC. É a temperatura em Celsius. Então, é muito simples. Vou chamar esta função aqui, na função principal depois. Coloco como parâmetro a temperatura em Celsius que eu quero converter para Fahrenheit. Precisamos da equação de conversão para isso. Aqui está a equação que converte temperatura em Celsius para temperatura em Fahrenheit. Já demonstrei numa videoaula como deduzir esta equação, então quem tem interesse em saber, dá uma conferida. Então, a temperatura em Celsius será igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por 1,8. Então, eu passei o 32 para o outro lado da igualdade, o que era mais ficou menos, e passei 1,8 dividindo. Temos as duas equações, vamos para o deve ser mais mais. Continuando aqui, então, aqui eu tenho que criar uma variável float, vou chamar de result, que vai dar o resultado daquela equação. Então, o result será igual ao quê? A 1,8, 1,8 vezes Tc, que é a temperatura em Celsius, do parâmetro da função, mais 32. E return result, simplesmente isso. A função já está pronta, que converte Celsius para Fahrenheit. Aqui na função principal, então, se eu chamar C2F e utilizar, por exemplo, 25 graus Celsius, é claro que eu quero imprimir isso na tela para testar, então vamos colocar isso no printf, percentual.2f para duas casas decimais de precisão, 2/n para quebra de linha e fechamos parênteses aqui. Vamos também declarar a função no escopo, então float c2f float tc. Vamos compilar e vamos executar. 77 graus Fahrenheit. Para confirmar se isso está certo, vamos pegar a calculadora do Windows e exibir conversão de unidades. Temos aqui temperatura, Celsius para Fahrenheit. 25, 77. Então, a função está funcionando. Vamos para a outra função que faz a operação inversa. Então, vamos chamar f2c. Float tf. Podemos criar uma variável também chamada result, pois é uma variável local, então podemos dar o mesmo nome. E result será igual, olhando para a nossa equação, tf menos 32 sobre 1,8. Então, tf, que é o parâmetro da função, menos 32, dividido por 1,8. E return result. Temos a segunda função. Para testá-la, é só inverter aqui. Então, f2c. Vamos colocar o 77 e vamos executar. Ah, não, primeiro temos que declarar aqui no escopo. Float f2c. Agora sim. Float t de f. Ponto e vírgula. Vamos executar. 25 graus Celsius. Então, está funcionando. Só para confirmar, 105, por exemplo. 40,56. Vamos ver aqui. Agora é Fahrenheit para Celsius. 105, 40,56. Está funcionando a segunda função também. Agora eu vou criar uma terceira função do tipo void e vou chamar de conversor.
E aqui será a função que executará o nosso aplicativo. Aqui eu vou criar uma variável temperatura e vou criar uma variável de opção. Vou chamar de option. Option 1 e option 2. Estas variáveis de opção do tipo char utilizaremos para o controle do aplicativo. O usuário escolherá a opção de qual conversão quer fazer, né? Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, e depois selecionará uma opção se quer continuar calculando ou sair do programa. Então, vamos lá. printf, digite a opção. E aí indicamos as opções que o usuário vai ter. Celsius para Fahrenheit. Opção A. Ou Fahrenheit para Celsius, que será a opção B. E na última linha colocaremos opção, para ver o que o usuário digita. Agora, com scanf, a gente lê o comando dado no teclado, então percentual C, pois é uma variável do tipo char, e comercial de option 1. E um getChar para limpar o buffer do teclado. Aí utilizamos o laço de condição if option 1 igual a, entre aspas simples, ou option 1 igual a maiúsculo. Se o usuário digitar A minúsculo ou A maiúsculo, vai entrar igual nessa opção. Lembrando que as duas barras verticais é o operador OU na linguagem C. Então, opção A, Celsius para Fahrenheit. Então, C2F. Já estou chamando a função float que criamos. C2F de quem? F maiúsculo, da variável temperatura. E mandaremos imprimir, então, printf, percentual.2f para duas casas de precisão, então, tantos graus Celsius é igual a percentual.2f, tantos graus Fahrenheit. E aqui colocamos temperatura, e aqui chamamos C2F de temperatura. Este comando não é necessário, então. Vamos utilizar no printf mesmo. E a outra opção, else if option 1 igual a B, ou option 1 igual a B maiúsculo. O que ele faz? Utiliza a conversão de graus Fahrenheit para Celsius, então é mesmo inverso. Então, tantos graus Fahrenheit é igual a tantos graus Celsius. E utilizamos F2C. Vamos declarar no escopo, então, a função conversor. Vamos compilar. Tudo certo até aqui? Else. Então, se não, caso o usuário digite outra letra, né, outra opção, vamos mandar imprimir na tela. Opção inválida. E aqui na função principal chamamos a função conversor. Vamos executar. Digite a opção. Então, eu quero converter Celsius para Fahrenheit. Opção A, dou um Enter. E ele apresenta 0 porque ainda não pedimos para ele digitar um valor para a temperatura. Vamos fazer isso.
Então, dentro da opção, vamos colocar aqui um printf. Digite a temperatura em Celsius. Scanf, %f, pois é uma variável do tipo float, e comercial, temperatura. GetChar. E a mesma coisa aqui no else if. Só que agora a temperatura em Fahrenheit. E vamos dar umas quebras de linha aqui. Vamos executar. Digite a opção, então, A. Digite a temperatura em Celsius, 25. 25 graus Celsius é igual a 77 Fahrenheit. Está funcionando. Vamos colocar quebras de linha também aqui. Novo teste, opção B. Digite a temperatura em Fahrenheit. 89 graus Fahrenheit. 89 Fahrenheit é igual a 31,67 Celsius. 89, 31,67. Está funcionando. E agora mais um teste. Vamos colocar uma opção que não existe. F. Opção inválida. Então, o aplicativo já está funcionando. Vamos fazer apenas mais algumas adequações aqui. Se a opção for inválida, vamos chamar o System Pause, que pede ao usuário que digite qualquer tecla para continuar, e vamos chamar a própria função conversor para ele repetir a função. Então, estamos utilizando a lógica recursiva neste aplicativo. Por fim, vamos fazer uma pergunta ao usuário. Converter outro dado? S para sim, N para não. E aí vamos ler com scanf o que o usuário vai digitar. %C e comercial option 2. Vamos salvar na variável opção 2. GetChar. E aí mais um laço de condição, se opção 2 igual a S ou opção 2 igual a S maiúsculo, vamos utilizar só um comando, então chamo direto conversor, que daí ele chamará novamente a função. Else if opção 2 igual a N ou opção 2 igual a N maiúsculo, exit, que aí sai do programa na mesma hora. E no início aqui do código ainda vamos dar um comando system cls, para que ele vá limpando a tela se o usuário quiser sempre converter mais dados. Vamos testar isso. Digite a opção A. Digite a temperatura em Celsius, 17. 17 graus é igual a 62,6 Fahrenheit. Converter outro dado? Sim. Pede a opção de novo. Vamos agora para Fahrenheit para Celsius. 55 Fahrenheit é igual a 12,78 graus Celsius. Converter outro dado? Sim. Vamos testar uma opção inválida. Opção inválida. Pressione qualquer tecla e ele volta para a função. Então, o aplicativo já está pronto. Ainda o que poderíamos fazer é uns pequenos detalhes gráficos aqui. Mandar imprimir essas linhas.
E aí colocar o título, né? Conversor de temperatura, conversor de unidades de temperatura, por exemplo. E aí, criado por, aí o nome do criador. E, por exemplo, também, última atualização. E aí, digita a data atual, 27/7, por exemplo. O CLS colocamos aqui. E aí está, só que tem que dar uma ajeitada aí também, é claro. Faltou uma quebra de linha aqui. Agora ficou melhor. Então, temos o aplicativo prontinho. Aqui está sobrando parênteses. E aí está. Opção inválida, pressione qualquer tecla, ele volta. Digite a temperatura em Celsius, 24. Em Fahrenheit, 77,9. Não quero mais calcular, ele sai. E aí está, ficou pronto o aplicativo. Então, o interessante é que temos ele aqui, diretamente na pasta do deve ser, conversor temp. Dando duplo clique aqui, eu tenho o aplicativo e eu posso estar usando ele independente do deve ser mais. Opção B, Fahrenheit 45, esse valor aqui. Então, por hoje é isso, pessoal. Isso aí é engenharia, o uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, clique em gostei, compartilha com seus amigos esse vídeo. Não esqueça de compartilhar muito nosso conteúdo para concorrer a prêmios. A promoção 2 está valendo ainda e o link está aparecendo na sua tela. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.